Boa noite, Jerusa, boa noite todo mundo aqui na nossa live de quinta-feira, que fala sobre o paisagismo biofílico, e hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas de paisagismo biofílico. Tudo aquilo que pode ser feito através dessa técnica tão importante e tão, tão fácil e tão própria que tem a ver com o trabalho dos arquitetos. O paisagismo biofílico, sem dúvida, é um instrumento, é uma tecnologia, é algo que nós temos em nossas mãos hoje que pode ajudar muito o planeta nessa jornada de mudanças climáticas. A gente vê hoje todos os reveses, só olhando o Brasil, nesse momento, as cheias do sul, as secas em outras regiões, e todas essas mudanças que estão criando verdadeiras catástrofes, elas podem ser evitadas através de uma ação conjunta feita entre arquitetura, governos, empresários, para que a gente possa realmente voltar a ter um clima e um mundo melhor. Esse é o objetivo dessa live de hoje. Vamos lá, Jerusa, então, compartilhando aqui a tela para vocês e falando das nossa live que hoje fala de mudanças climáticas e o paisagismo biofílico. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Takeda, eu sou arquiteto paisagista já há 38 anos e também desenvolvi uma série de recursos, para nós estarmos podendo falar hoje de paisagismo biofílico. Estudei novo urbanismo na Universidade de Miami, Charrette, que é um workshop colaborativo no NCI, e também desenvolvi uma série de cursos e participei de entidades, e hoje sou professor de pós-graduação em diversas instituições, além de ser o idealizador do Congresso Brasileiro da Arquitetura da Felicidade. E esse é o meu propósito, é fazer com que o paisagismo possa ajudar a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas, trazendo isso através da arquitetura da felicidade. Burle Marx diz que a paisagem é como um ser vivo, está em constante evolução. E se a paisagem é como um ser vivo, ela pode estar em constante evolução, positivamente ou negativamente, dependendo das nossas ações no planeta, certo? Então, toda a evolução do planeta tem a ver com as ações que nós fazemos hoje. E, por isso, a ONU criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos são objetivos que têm como meta, até 2030, desenvolver ações em 17 áreas importantes da nossa vida para que o planeta possa ser mais sustentável. Não tem mais como continuar com todo esse impacto que o planeta está sofrendo se nós não tomarmos ações concretas. E nós, arquitetos, temos uma função muito importante na ODS 11. Então, existem ODS de várias áreas, desde a erradicação da pobreza, fome zero, saúde, educação, igualdade de gênero, água limpa, energia acessível e limpa, emprego digno, indústrias, inovação na infraestrutura, redução das desigualdades, e o 11º é cidades e comunidades sustentáveis. É onde os arquitetos podem trabalhar e colaborar nesse processo de desenvolvimento de um planeta mais sustentável. Além disso, temos o 12º, consumo de produtos responsáveis, combate a alterações climáticas, vida embaixo da água, vida sobre a terra, paz, justiças e também parcerias em prol de metas. Isso, todas essas metas, esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são muito importantes para que todos nós possamos nos unir nesse grande objetivo que a ONU colocou para todas as nações. Nós mesmos trabalhamos nisso num projeto, isso mesmo, pessoal. Nós desenvolvemos um parque das ODS, o primeiro parque que tem como objetivo fazer a educação para as ODS, ou seja, um parque que tem como objetivo fazer com que essas 17 ODS sejam conhecidas de forma mais eficaz pela população, através
de uma série de ambientes que foram criados para a educação. Mas nosso item de hoje, nós vamos falar mais da ODS 11, Cidades e Comunidades, que fala, né, dos projetos sustentáveis que contribuem para tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. E, para isso, o paisagismo biofílico tem uma função muito importante na questão de sustentabilidade, na questão do bem-estar e, principalmente, nos problemas climáticos que nós podemos desenvolver através das técnicas da biofilia. E o papel dos arquitetos, nesse sentido, é ter a consciência da importância desse nosso papel, do papel de não criarmos e aumentarmos os problemas que são inerentes da construção, da arquitetura e do desenvolvimento de cidades. As cidades que existem apenas há 6.000 anos se desenvolveram de uma forma tão brutal que hoje nós temos mudanças profundas na vida do planeta em função dessa concentração de pessoas em pequenos espaços. E essa concentração faz com que muito dos gastos energéticos das ilhas de calor criem verdadeiros problemas e mudem completamente o nosso planeta. O primeiro item que nós vamos conversar agora são as ilhas de calor. Sem dúvida, as cidades, o calor e as edificações, o excesso de asfaltos, a impermeabilização do solo faz com que as ilhas de calor criem uma verdadeira barreira, aumentem a temperatura de uma forma muito expressiva. Vendo nesse mapa de São Paulo, a gente vê como a maior concentração de vegetação cria uma temperatura menor, e que a menor concentração de vegetação cria, sem dúvida, essas ilhas de calor. Então, vê como é importante nós neutralizarmos essas ilhas de calor através do design biofílico, através do paisagismo biofílico. Então, quando a gente vê que esses estudos estão diretamente ligados à construção civil, nós temos que realmente pensar, olhar com muita preocupação. E a gente vê que essa maior concentração de calor, sem dúvida, se dá nos locais construídos, que podem ser neutralizados através de ações, né, que já estão sendo desenvolvidas, mas que são uma tendência natural e muito importante do desenvolvimento da nossa arquitetura. Então, a gente vê que essa ilha de calor ela aumenta sensivelmente quando nós temos reflexão dessa radiação solar. Então, essa reflexão faz que muitos elementos consigam absorver esse calor e refletem para o meio ambiente, criando aumentos de 2, 3, até 4 graus centígrados, certo? Em relação aos locais menos densos. Então, é um elemento que deve ser trabalhado de uma forma muito crucial. E é isso que nós vamos falar hoje. E uma ótica sustentável, verifica-se que os espaços que incluem elementos de vegetação demonstraram muitas vantagens, uma vez que as massas verdejantes auxiliaram na redução das temperaturas do microclima local por meio da evapotranspiração, que é onde acontece nas folhas, tendo potencial para absorção de dióxido de carbono, produção de oxigênio, absorção de águas pluviais e captura de poluentes do ar. Então, todas essas vantagens que a vegetação cria, nós devemos usar no nosso poder de ação dos arquitetos, no urbanismo, do paisagismo, na arquitetura e também na arquitetura de interiores. Então, a gente vê que muitas cidades, muitos projetos de smart cities e cidades bioclimáticas estão trabalhando muito a questão do verde, né? E inundando a cidade de verde para que a gente possa neutralizar ou pelo menos minimizar toda essa quantidade de ilhas de calor que são criadas na cidade. Então, a criação de grandes espelhos d'água, né, e águas em movimento que ajudam a refrescar o meio ambiente, telhados verdes, arborização urbana
e também transporte público, que evita aí a criação de grandes rodovias. Então, a gente vê que grandes projetos já estão sendo desenvolvidos em todo o mundo, e a gente vê que as arquiteturas estão tomando uma outra forma, estão tomando uma outra imagem. Sempre a gente via, né, na arquitetura internacional, nas propostas da arquitetura moderna, né, que foi criada aí na década de 20 do século passado, sempre todas as fachadas de vidro, as grandes blocos, né, de construção não levavam em consideração a questão do verde. E hoje a arquitetura está muito indo para o caminho da biofilia, e levando a essa arquitetura a quase estar num grande bosque e mimetizando essa arquitetura com o ambiente natural e fazendo que as nossas ilhas de calor realmente diminuam. Então, a arquitetura biofílica ela tem essa função primordial. E toda essa discussão das cidades biofílicas está sendo feita para que nós possamos ter ações concretas, como as que já estão acontecendo em alguns lugares, como a Singapura. Singapura tem desenvolvido, por ser um local, uma cidade-estado, né? Ele tem sido um exemplo para muitos países de desenvolvimento de uma cidade realmente biofílica, que se preocupa com a questão desse calor de excesso, dos transportes, da questão da arquitetura, todos eles voltados à natureza, né? Então, a gente vê o Jardim Botânico, vê todas essas áreas que estão sendo desenvolvidas. Mas não é só a Singapura que tem desenvolvido. A Europa está muito preocupada com essa questão bioclimática, ela está trabalhando muito forte, e a gente vê, né, como no caso do Bosco Verticale, quase que um manifesto, né, da importância de nós trazermos o verde à arquitetura. A gente vê isso também através das paredes verdes, os telhados verdes, que estão ajudando a mudar essa visão das cidades, né? Essa visão de concreto, essa visão de massa, né, e vidro das cidades, para uma cidade muito mais biofílica. E a gente vê também cidades extremamente tradicionais, como Paris, também estão fazendo ações muito concretas em trazer a vegetação para as suas fachadas, e criando uma ambiência muito mais agradável, certo? Então, essas ações certamente vão criar muitas ambiências e baixar a temperatura nas cidades. E a gente vê ações como o Highline, né, que pegou um grande viaduto, estava abandonado, e criou um belíssimo parque, né, onde as pessoas da região podem passear e ter muito bem-estar. Isso criou, inclusive, uma valorização enorme, né, nesse setor da cidade que estava abandonado. Então, a gente vê que o projeto biofílico ele não só ajuda no bem-estar, na diminuição das ilhas de calor, mas, mais importante, ele valoriza economicamente os bairros que optam por essas opções. Essa aqui é uma ilustração da Triptych, o escritório Triptych, que fez uma ilustração de como nós poderíamos fazer, né, um trabalho biofílico no Minhocão de São Paulo, né? Uma obra extremamente agressiva, desvalorizou toda a região, né, do Campos Elíseos, e que hoje é um entrave, é um monstro, né? Quizá eles pudessem fazer o que o Rio de Janeiro fez, né, botando abaixo a elevada e criando túneis, né, e revitalizando todo o centro do Rio de Janeiro. Talvez, quem sabe, um dia São Paulo faça isso. Mas, enquanto isso não acontece, muita gente está trabalhando em ações menos incisivas, né, menos radicais, como o Rio de Janeiro fez, tentando trazer vegetação para essas áreas, criando o parque nos finais de semana nessa área. Então, é uma ação muito necessária na área urbana, e isso demonstra da vontade da população, dos arquitetos, das autoridades, já pensando em melhorar a visual e a qualidade de vida com o urbanismo, né?
Então, a gente vê que tem várias ações, locais públicos já usando várias ações nesse sentido. Mas isso também não é só uma ação na cidade. Na arquitetura, certamente, isso está sendo feito de uma forma muito incisiva em prédios emblemáticos, por enquanto. Né? Então, a gente vê que Singapura, de novo, outro exemplo de Singapura, está criando verdadeiros oásis dentro da cidade e que cria essa ambiência tão importante, essa atmosfera biofílica, e que pode, sem dúvida, ser um exemplo para que todas as arquiteturas, todos os prédios comecem a se preocupar e trazer natureza para dentro deles. Não só a natureza, mas ambiências que tragam essa natureza. Por quê? Porque o trabalho de trazer natureza, de design, pode realmente ajudar no processo de sustentabilidade do planeta. E a gente vê, através da questão da arquitetura tradicional, né, autóctone das cidades, que já se preocupavam, né? Aquela arquitetura de raiz, que já tinha toda uma inteligência, né, centenária, milenar, de utilizar os ventos, utilizar a água da chuva, e tudo isso foi desaprendido. Né? Foi desaprendido. É uma grande pena. Nós temos que voltar a estudar a arquitetura tradicional e ver que muitas ações podem ser baseadas nessa tradição e buscar novamente o não uso do ar-condicionado, né? Buscar a diminuir a energia gasta nos prédios e, principalmente, adotar ações passivas de sustentabilidade, né? Fazendo com que a gente não use energia para a gente condicionar os nossos ambientes. Eu vi já prédios como esses, né, baseados nessas ações que descartaram totalmente o ar-condicionado na América Central, na Costa Rica. Né? A Associação de Cimento local fez um prédio belíssimo com todas essas técnicas, não é esse, né, mas que utilizaram essa estrutura, né, de arquitetura bioclimática. E a gente vê que isso até é desenvolvido em arquitetura luxuosas, como os novos hotéis de experiência, os novos hotéis que estão buscando essa arquitetura roots, né, mais rude, que trazem a experiência como um elemento de criação de ambientes muito mais naturais e sem o uso de energia. A gente vê que todos esses hotéis utilizam muita ventilação natural e elementos naturais que criam essa ambiência fabulosa e, o mais importante, eles estão ganhando prêmios, né? Prêmios pela valorização, né, dos elementos naturais, do design biofílico nas suas estruturas. Tulum é uma cidade no México que tem tido muito sucesso em fazer ações com a arquitetura biofílica. Trazendo essas experiências diferenciadas, eles têm dado um exemplo para o mundo de que é possível, com materiais simples, materiais naturais, criar, né, uma arquitetura extremamente bela e funcional, certo? Trazendo bem-estar a todos que usam. Então, esse é uma forma muito interessante de nós criarmos uma nova forma de projetar com o nosso paisagismo biofílico, trazendo todos os elementos naturais e também criando essas ambiências que são verdadeiras experiências. Né? A gente vê todas essas redes, todos esses locais, né, que utilizam a ventilação natural e que certamente devem ser muito agradáveis. Infelizmente, não conheço ainda, mas pretendo em breve conhecer. Então, Tulum tem sido um dos pontos de peregrinação de pessoas que estão buscando por aquilo que a gente chama do pós-luxo, ou seja, o luxo de experiência, que não é aquele luxo que está baseado em marcas, em materiais extremamente dispendiosos, mas está ligado a uma nova forma de ver o mundo, uma forma de ver o mundo mais sustentável e que conecta as experiências do passado, as experiências das nossas origens, a experiências de reconexão com a natureza, que é o princípio da arquitetura biofílica, é o princípio do paisagismo biofílico.
Também, todas essas técnicas também têm sido usadas no deserto em Abu Dhabi, né? Então, a gente vê que ações como essas não são somente em locais que têm temperaturas amenas. Aqui nós estamos falando de deserto, né? Então, é possível também ter ações de sustentabilidade, com ações de criação de ambientes extremamente agradáveis, mas usando a sustentabilidade ou ações bioclimáticas passivas. Então, esses módulos criam um calor que faz com que se crie uma convecção do ar, e, dessa forma, o que eles fazem? Criam uma brisa artificial. A Expo de Sevilha usou vários desses chapéus para criar uma ventilação natural, né? Um vento natural a partir da convecção do ar. Ou seja, usa o próprio calor para criar e refrescar os ambientes. Então, essa técnica foi muito usada. Sevilha, você sabe, chega até 45 graus, e a Expo foi realizada, né, durante o ano inteiro, e nas épocas quentes, e eles utilizaram essa técnica. Hoje, vários arquitetos utilizam essa técnica para criar até no deserto essa arquitetura bioclimática, que tem exatamente essa função, e através de princípios passivos, né, de janelas, ventilações, de elementos que criam, que podem não utilizar energia, mas criar o bem-estar das pessoas no interior da arquitetura. É muito bacana utilizar esse tipo de técnica. E no paisagismo biofílico, nós temos muitas ações muito econômicas, né? Como o caso dos brises, né? O brise foi um elemento fundamental, principalmente do nosso país, que é um país tropical, e que utiliza muitas fachadas totalmente abertas, fachadas de vidro, e que recebem insolação direta nessas fachadas, exigindo, né, a utilização de ar-condicionado. Então, os brises são ações muito econômicas que nós podemos usar de forma construída ou de forma verde, né? Os brises verdes hoje são uma ação muito econômica que faz com que a gente, além de criar o sombreamento dos grandes panos de vidro, cria uma transparência, porque é possível olhar através da vegetação, mas, principalmente, baixa temperatura e, mais importante de tudo, traz o verde para dentro das residências, né? Dentro das residências, dentro dos consultórios, dentro das escolas. Então, o brise verde é uma alternativa bastante econômica para esse tipo de situação, que é o que a gente vive no Brasil. As próprias floreiras, né, como trepadeiras, também podem ser utilizadas. Nesse caso, foi usada uma trepadeira e também uma caideira, né? São plantas que caem, né? Que elas se projetam na fachada e fazem com que as janelas, né, as sacadas fiquem protegidas. Então, é uma ação bem bacana, uma ação econômica, mas que traz essa ambiência, né, mais agradável. Nós temos utilizado muito esse tipo de ação, principalmente em paredes cegas de estacionamento. Então, tem aquelas paredes que refletem muito o calor, não são bonitas, porque não tem janelas, às vezes tem um cobogó, né? Mas são áreas, às vezes, 2, 3, 4 andares de estacionamento que os edifícios têm, e que nós temos que criar essa ambiência. Então, uma das formas é trazer brises verdes. As paredes verdes dão muita manutenção, e, por não ter acesso, os condomínios não gostam de utilizar muito as grandes paredes verdes, mas com os brises nós conseguimos realmente ter essa aparência, né, muito agradável. E a gente faz, né, como dica, por andar. Então, não espera que a vegetação cresça 3 andares, né, de uma vez só, mas a gente faz a cada andar uma floreira e faz com que, com muita velocidade, um ano e meio, a gente chegue até o final, aí consiga vencer um andar. Então, essa é ações como essa que a gente gosta, né, de ensinar dentro do nosso curso de paisagismo biofílico. São ações muito econômicas, baratas, mas que criam essa ambiência agradável e também baixam profundamente
a questão do uso de energia para ar-condicionado. Então, a gente vê que muitas edificações, né, estão adotando essas ações, né? Antigamente, as pessoas tinham muito receio de colocar floreiras nas sacadas, usar impermeabilização, mas hoje, pessoal, nós estamos muito mais seguros em fazer floreiras. Hoje existem muitos equipamentos, muitas fórmulas, né, muitas impermeabilizações de qualidade que garantem essa proteção, né, na impermeabilização. E o mais importante de tudo, hoje existem mantas até anti-raiz, que evitam, né, a entrada da raiz, a raiz que vai perfurando, né, o cimento, depois chega na impermeabilização. Então, tem manta anti-raiz, tem outras formas de usar para plantas mais agressivas, usa até vasos, né? Então faz com que ele tenha que essa proteção do vaso e não chegue na impermeabilização. Então tem diversas técnicas que nós usamos exatamente para proteger, porque esse era o grande medo. A década de 90, por exemplo, muito poucos prédios, a gente vê, muito poucos prédios utilizavam as floreiras, exatamente pela qualidade das impermeabilizações. Hoje, né, já décadas à frente, hoje nós temos muita tecnologia, isso é possível fazer. Não só a questão das floreiras, mas também a questão das paredes verdes. Hoje a gente tem sistemas de paredes verdes muito, muito econômicas, que não são aquelas paredes verdes que usavam a manta, que grampeavam as vegetações e tinha toda uma irrigação, né, artificial por trás. Não, hoje nós temos sistemas muito mais simples e que podem ser desenvolvidos e podem ser colocados em qualquer tipo de arquitetura. Vamos falar também das paredes, né? Então, estamos falando das paredes e dos telhados verdes. Telhados verdes são um elemento fundamental. Sempre que que a gente puder usar o telhado verde, isso vai ser importantíssimo para diminuir as ilhas de calor. E são ações que melhoram muito a qualidade não só do morador, mas de todos os prédios que estão no entorno, já que toda essa reflexão de calor não vai para ele. Mas tem um item mais importante para a questão da sustentabilidade, que é a detenção da água na chuva. Hoje a gente vê muitos alagamentos que são extremamente destrutivos, exatamente pela velocidade que a chuva, a água da chuva, ela volta, né? ela vai para o sistema pluvial. Então, quanto mais telhados verdes nós criarmos numa cidade, o que vai acontecer? Nós vamos deter essa água, nós vamos fazer com que ela demore mais para ir para o esgoto, né? Para o nosso sistema de drenagem dentro da cidade. E a gente cria aí, sim, bacias de detenção naturais e que impedem de fazer os alagamentos. São Paulo é uma cidade que tem alagamentos, por quê? Porque cobriu todos os seus rios, né? Vocês sabiam que São Paulo, as pessoas navegavam dentro da cidade de São Paulo, né? Ela é toda cortada por rios que foram canalizados. Então, o que acontece? Todos os vales recebem toda a água do entorno, só que agora, impermeabilizado, esses vales inundam e fazem verdadeiras catástrofes dentro do local. E os telhados verdes, então, não são só uma diminuição da ilha do calor, eles são uma diminuição desse problema que é a detenção das águas. Patrick Blank, grande criador, né, do vertical garden, né, dos jardins verticais, ele realmente revolucionou, né, a forma de nós vermos. Talvez seja o grande precursor todas essas paredes verdes que nós temos. Ele criou o sistema de grampeamento, é um sistema um pouco mais sofisticado, mas que cria jardins belíssimos, né? Eu tive a oportunidade de dar uma palestra com ele em Curitiba, e é uma pessoa muito agradável, assim, e de uma simplicidade que é impressionante. Mas, mais do que isso, um bom gosto tremendo e um conhecimento profundo das espécies a serem utilizadas. E ele criou todo esse sistema observando o seu aquário, pessoal. Ele conta nas palestras dele que ele tinha um aquário na sua casa, ao lado da cama, e esse aquário, as plantas começaram a crescer. E ele começou a fazer com que
essas plantas fossem amarradas, né, e criassem força, subindo e cobriram toda a parede do quarto dele. As plantas aquáticas cobriram toda a parede. Né? Ele disse, puxa, como eu posso fazer uma parede verde em que as plantas possam, né, serem fixadas numa superfície e eu possa regá-las, né, de uma forma fácil, né, e tendo qualquer altura. E aí ele estudou as plantas que se conectam, né, que estão agarradas nas paredes das montanhas. Olha só que coisa maluca. Ele viu que plantas agarradas nas montanhas, né, elas conseguiam seu substrato, conseguiam a sua água desses pequenos poros que as pedras tinham. E elas conseguiam se manter, né? Mesmo com chuva, mesmo com geada, mesmo com neve, conseguiam se manter. E, a partir daí, ele criou um sistema de fazer uma superfície impermeável, né, que não tocava na parede, ou até longe da parede, uma estrutura metálica atrás, e nessa superfície ele colocava uma manta, na qual eram grampeados, são grampeados as plantas, é isso mesmo, grampeados. Então, essas plantas começavam a enraizar nessa manta, e essa manta era constantemente inundada por água com alimento, ou seja, com adubação líquida. E isso faz com que essas paredes que ele cria, né, sejam tão verdejantes, porque eles são constantemente sendo alimentados por uma irrigação por trás. E, certamente, essas paredes verdes que encantam, né? Quem já viu uma parede verde do Blanc sabe que ele faz de uma forma brilhante e que muda todo o cenário, né, da região que ela está colocada. Então, as paredes verdes, sem dúvida, revolucionaram, né, hoje a arquitetura. Então, a gente vê o céu, o skyline da cidade, né, das cidades como São Paulo, né, que recebeu o hotel do Jean Nouvel, a gente vê que as arquiteturas estão ficando cada vez mais verdes. Esse é um prédio de Jean Nouvel em Nova York, que também foi desenvolvido pelo Patrick. Então, a gente vê que ele criou toda uma estrutura e todo o hotel, né, todos os seus andares têm vegetação. Então, sem dúvida, esse tipo de ação cria uma ambiência muito mais agradável, muito mais amigável para a cidade e faz a gente cumprir com o nosso papel de arquitetos na sustentabilidade, de diminuir as ilhas de calor, né? Além de criar uma ambiência muito linda. E isso foi feito não só nas áreas de edificação, mas também nas áreas públicas, como esses viadutos. Então, aquela quantidade de concreto que existia nessas obras, que eles chamam obras de arte, né? Mas são os grandes viadutos, pontes, eles também podem receber essa ação. Então, o que nós temos que fazer? Nós viabilizarmos, né, esse tipo de ação com sistemas mais econômicos. Se na Europa, nos Estados Unidos, existem verba, né, para fazer esse tipo de ação, né, um custo um pouco mais alto, aqui nós não temos. Então, temos que usar soluções um pouco mais econômicas. Então, existem, né, como São Paulo utilizou, as bolsas de feltro, né, que ali são depositadas as plantas. Existem outros, sistema canguru do ecotelhado. Existem vários sistemas que são mais econômicos desse do Blanc, mas que podem certamente criar outra ambiência como São Paulo criou, certo? Então, é muito importante a gente buscar essa tecnologia. Todo mundo diz, é impossível fazer, né? Mas se nós não sonharmos com um mundo diferente, nós nunca vamos conseguir fazer, pessoal. Então, é importante a gente sonhar, é importante a gente buscar a viabilidade, e nós estamos concretamente conseguindo fazer isso, convencendo os nossos clientes da importância de criar ambiências verdes nas fachadas, nas áreas públicas, para que a gente possa melhorar a situação das ilhas de calor. Então, todas essas ações certamente são importantíssimas, né, na ação na cidade, e a gente vê, né, o grande precursor, né, desse sistema, né, certamente foi o telhado verde, né,
e o ecotelhado, e esse aqui é uma sede deles, né, que eles fazem experiência, e é fantástico, né? Todo esse ânimo de estar constantemente pesquisando, e é isso que nós temos que fazer, pesquisando sistemas diferentes para que a gente possa utilizar nas nossas obras. O ecotelhado, ele inicialmente era simplesmente uma bandeja que podia ser colocada até em cima de um telhado de fibra de vidro, de cimento, né? Um telhado extremamente sensível, delicado, que não podia receber grande carga, porque eles criaram um sistema extremamente leve. Mas hoje o ecotelhado já desenvolveu, aí fazendo propaganda, aí, Jeruso, um pouco propaganda do ecotelhado, mas existem outras marcas também, que existem até sistema de redetenção de água. Ou seja, além de ele receber essa vegetação e criar essa ambiência bacana, ele detém a água, fazendo com que toda essa vegetação utilize da água da chuva para sua irrigação. Olha só que bacana, para sua alimentação. Então, a gente vê que a sofisticação desses sistemas de telhado verde estão ficando cada vez melhores e daqui a um pouco nós não vamos precisar mais fazer telhado, nós vamos simplesmente utilizar sistemas próprios de telhados que vão estar junto, né? O telhado, a proteção contra o telhado, vai ter a proteção térmica e, principalmente, a detenção da água e a vegetação. Então, é isso que vai acontecer. E hoje, no próprio showroom deles, eles estão desenvolvendo a parede verde, ou seja, é um sistema em que a parede é um substrato das espécies e esse substrato alimenta toda a parede verde. Ou seja, não vai existir mais parede. As paredes vão ser feitas com o próprio substrato da vegetação que está sendo colocada na vertical. Então, por isso eu sempre gosto de falar no ecotelhado que estão constantemente inovando. Certamente, daqui a um pouco, eles vão lançar, sem dúvida, a casa deles, né? Não vão mais vender parede verde, não vão vender mais telhado verde, mas vão vender um sistema de casa pronta, totalmente verde e totalmente sustentável. Esperem para ver isso. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante, e esses são imagens, né, de produtos deles, que eles utilizam até em tratamento d'água, essa é a sede deles em São Paulo, que eles fazem um sistema de tratamento da água cinza através do sistema deles de tratamento natural. Então, realmente vai se tornar um processo de permacultura que eles não vão precisar mais criar, né, sistemas, né, de drenagem, de tratamento de água. Então, isso certamente vai ser uma tendência, de nós usarmos todos os nossos recursos ali mesmo, dentro da nossa casa, né? E hoje nós temos sistemas muito interessantes de tratamento de água aquáticas. Então, vários hotéis, principalmente hotéis mais fora da cidade, porque ainda ele exala um pouco de odor, mas que são muito eficazes, né? Eles tratam todas as águas cinzas com sistemas de plantas aquáticas, né? Que são muito eficazes. Sistemas industriais até utilizam esse tipo de filtragem para tirar metal pesado da água. Então, quer dizer, a sustentabilidade está também vinculada a isso, também pode ser retirado com metal pesado, e depois todas essas plantas são retiradas, claro, incineradas ou separadas, para não contaminar o meio ambiente. Então, todos esses sistemas de filtragem também são muito eficientes e muito eficazes para nossa diminuição, né, de gastos, né, e estar vinculado e estarmos nessa proposta de criar uma arquitetura mais sustentável. Outro ponto importante que a biofilia trabalha muito a questão da iluminação natural. E a gente vê que na iluminação natural isso tem uma influência muito grande até nas escolas. As escolas que possuem iluminação natural para a rua, e principalmente quando ela está vinculada à vegetação, existe uma retenção, uma detenção, uma questão cognitiva, né, melhorada dos estudantes. Olha só como é fantástico. Então,
Salas sem janelas ou salas com janelas que não dão para o verde, as crianças têm uma melhora de atenção, uma piora de atenção e uma melhora de atenção com o verde, certo? Então, a gente vê que sempre os resultados, melhores resultados em provas, quando eles têm essas janelas. E até as escolas estão utilizando fazer aulas em viveiros, né, para que realmente essa conexão exista de uma forma melhor. Então, cores, plantas e todas essas ações têm ajudado muito na sustentabilidade. E, por fim, a questão das nativas, né? Hoje, usar nativas é uma premissa muito importante, inclusive de várias entidades, né, de certificação, né, que estão fazendo essa campanha da utilização de nativas. Isso é fundamental para que a gente recrie a ambiência do bioma em que nós estamos envolvidos. Quer dizer, a utilização das nativas ele é fundamental, porque nós vamos ter muito menos contraste e problemas com a avifauna local, com os insetos locais. Quer dizer, eles estão acostumados com essas vegetações, então é importante nós plantarmos. Nós vamos criar o que a gente fala da ecogênese, né? Então, a questão do verde é fundamental. Num projeto que nós fizemos no Citar América, né, um projeto do Sérgio Santana, e eu trabalhava com ele, foi feito com o Chacel todo um processo de ecogênese do entorno. E aí eu passei semana passada por lá e vi que realmente tão lindos os jardins em torno do Citar América, que foram todos recompostos. A recomposição de todo aquele mangue do entorno do empreendimento foi feito por ele, e hoje, né, isso tudo demonstra, né, a forma correta como ele pensava a questão da ecogênese, que é importante a gente plantar todas as plantas da região nos nossos paisagismos para que a gente recomponha a mata natural. Então, esse aqui é o entorno todo do Citar América, essa parte empresarial do Citar América. Quem não sabe, Citar América fica na Barra da Tijuca, ao lado do Shopping Downtown, e toda essa mata do entorno aqui, ele foi recomposto pelo Chacel. Projeto lindo, que hoje, né, ele já é uma mata já bem desenvolvida, felizmente está todo cercado e certamente vai virar um patrimônio, né, de toda essa região. Então, usar o jardim com plantas autóctones é uma ação muito importante. E nós aplicamos isso num hotel que nós fizemos em Fortaleza, né? Lagoinha, e é um hard rock hotel, e que nós utilizamos as plantas das dunas para desenvolver os jardins. Então, é muito mais fácil nós usarmos as plantas locais que já estão adaptadas, ficam verdejantes e que se adaptam muito melhor à realidade do local do que estar importando plantas nativas ou mesmo nativas de outros locais, né? Então, é importante nós usarmos as plantas autóctones e foi um acerto muito grande, porque elas se adaptam muito melhor. E lá é um local que tem muito vento, além da sanilidade de estar na beira da praia, e outra, é um local fantástico para kitesurf, ou seja, tem muito vento. Então, utilizar essas plantas são fundamentais para a gente manter o ecossistema e, principalmente, ter plantas sadias sempre. Burle Marx tem uma frase que eu adoro, que ele diz: não existe planta feia, existe planta mal adaptada. A planta viçosa é sempre bonita, pessoal. Então, não se preocupe tanto com a forma, mas é importante que a gente use as plantas que estão adaptadas ao local. Isso ajuda sobremaneira na sustentabilidade e na recomposição da nossa natureza local, do bioma local. Então, existem várias plantas que podem ser utilizadas. Estudando ela de forma correta, é possível, sim, fazer jardins muito belos. Além disso, todo esse uso da vegetação local, autóctone, atrai avifauna e insetos benéficos para a nossa arquitetura. Então, hoje, né, muitas prefeituras utilizam sistemas de arborização urbana com
frutíferas nativas para atração de avifauna. Isso foi muito estudado na década de 80 e 90 pela bióloga Sanchotene, né? E ela desenvolveu esse trabalho, né? E hoje realmente está disseminado por várias cidades. Hoje, os manuais de arborização urbana de várias cidades do Brasil utilizam o princípio, né, dela e simplesmente aumentaram toda a avifauna nas cidades. Além da criação dos corredores, né, dos corredores ecológicos, tudo isso ajuda a alimentar essa população tão bem-vindas das nossas cidades, né, e eles poderem usufruir dessa alimentação. Maria do Carmo Sanchotene, esse é um livro que foi lançado na época, né, foi minha professora, fantástico o trabalho dela, não canso de falar. E também há várias ações, né, de arquitetura também foram feitas, como esse cubo laranja, né, que ele fez alguns furos para que os pássaros pudessem se colocar. Além desse telhado com flores para atrair borboletas, insetos, né, nas paredes e nos telhados, né? Então, fornece abrigo para toda essa população. Isso é muito importante, porque esses insetos também alimentam a avifauna e ajudam todo o ecossistema se manter. Então, a sustentabilidade passa, sem dúvida, a todo esse respeito, né, à natureza e, principalmente, respeito de quem estava antes, né, no planeta, estava antes das cidades que nós estamos tomando, né? Então, só aqui no final colocar um vídeo assim bem bacana para que vocês se inspirem, né? Isso aqui é de uma edificação no Vietnã. Olha a leveza e a graça desse prédio. Vamos ouvir. Opa, está aqui já no final, como ela está no começo. Olha que maravilha. Deve ser muito bom trabalhar aqui, hein? Esse é um buffer do exterior para o interior. Olha o som. Uma parede verde. Construção 6. Muito legal, né? Então, é muito possível, né, nós trabalharmos, né, com a biofilia, com o paisagismo biofílico, em projetos que possam emocionar, possam criar uma série de insights, trazer o bem-estar e respeitar a natureza, respeitar o planeta e alinhar, né, essa função social do arquiteto, que é desenvolver cidades, desenvolver arquitetura, mas que esteja em comunhão, né, com o nosso planeta.